Tudo certo, pessoal, com a apresentação? Me deem um ok ali se tá certo. Falem comigo no microfone, porque assim eu não vejo vocês na tela. Para mim tá bom. Tá certo então. Então, pessoal, vamos começar aqui. Vou primeiro me apresentar a vocês, né, para conhecerem, então, a prof. Quem sou eu, né? Quem é esta pessoa que vos fala, então. Meu nome é Jéssica Eichelt, eu sou graduada em enfermeira pela Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre. Eu trabalhei como enfermeira de estratégia de saúde da família, né, ESF, por algum tempo. Também trabalhei como enfermeira plantonista em hospital. Trabalhei na minha clínica particular com cuidados e consulta de enfermagem, com ênfase em terapias integrativas. Tenho pós-graduação com foco em docência. Sou especialista na área de terapias integrativas e complementares e também palestrante e ministrante de cursos, tá? Por que eu trago isso para vocês aqui, gente? Porque quando a gente oferece, né, um produto para alguém, enfim, quando vocês vão querer comprar algum produto ou quando vocês vão querer entrar em contato com algum profissional para algum serviço, vocês vão querer conhecer essa pessoa, querer conhecer para ver se essa pessoa ela é realmente capacitada para esse serviço que ela está oferecendo. Então, por isso eu trago para vocês um pouquinho do meu currículo, né, para vocês me conhecerem, saberem um pouco sobre a minha história ali acadêmica e também profissional. Mostrando aqui um pouquinho, então, das fotos, né, do meu histórico de palestrante, enfim, de ministrante de cursos, para vocês verem, né, que eu já tenho trabalhado com isso durante a minha carreira, né, durante a minha vida acadêmica, profissional. Não estou aqui somente, né, porque eu decidi, vou dar aula, né, hoje, de uma hora para outra, estou aqui realmente porque é uma coisa que eu gosto muito de fazer, dar aula, e já é algo que vem há muito tempo comigo, né, desde a minha graduação até a minha vida profissional. Mais algumas fotinhos, então, sobre cursos, né, palestras, então, que eu ministrei, só para vocês realmente verem que faz parte da minha vida a docência, né? Ok. Vamos começar, então, com a nossa classe mesmo agora, tá, pessoal? Jéssica, eu não sei se é só para mim, mas não tá aparecendo os slides trocando. Sério? Deixa eu ver, então. Sim. Agora deu, gente? Beleza. Então, vamos lá. Então, as fotinhos que vocês não viram antes, vou passar novamente, então, gente, só para falar, né, aqui sobre um pouco, aqui sobre as minhas experiências, né, com cursos e palestras, só para realmente mostrar aqui para vocês sobre essa minha vivência, como eu já tinha falado antes, infelizmente vocês não estavam vendo, mas vamos lá. Vamos para a nossa classe, então, agora, tá, gente? Vamos lá. Eu separei alguns temas para a gente conversar, tá? E vão ser alguns tópicos, assim, que são bastante perguntados aqui na oral. E depois, como eu falei para vocês, a gente vai acabar falando um pouco mais, fazendo um repasso, então, sobre mais algumas coisas no final. Para quem quiser continuar, está super convidado. Então, gente, vamos começar pelo nosso primeiro assunto, né, de bioquímica, que são as enzimas, né? Então, eu vou começar falando sobre o que são as enzimas para o pessoal aqui que está aqui, que ainda não fez, né, o terceiro ano, enfim, que vai começar agora, esse ano, só para dar uma introduzida aqui no tema, para as coisas que a gente vai conversar um pouco depois. Então, gente, o que são enzimas, né? As enzimas, elas são catalisadores biológicos, mas, Jéssica, o que é um catalisador?
catalisador, ele é uma substância que acelera uma reação química. Mas o que é uma reação química? A reação química é quando nós temos um produto ou mais de um produto, e aí eles reagem entre si, e eles vão, um substrato ou mais de um substrato, e eles reagem entre si, e eles vão formar um produto ou mais de um produto. Isso é uma reação química, que é o que nós aprendemos no pré-grado, né, em bioquímica, o que é uma reação química. Então, para que essa reação química ela seja acelerada, para que eu tenha uma maior velocidade dessa reação, eu vou utilizar um catalisador. E esse catalisador vão ser as nossas enzimas, tá? A maioria das enzimas, elas são proteínas, como está escrito ali embaixo, né? Exceto as ribozimas e ribossomas, então, que não são proteínas. Mas as proteínas vocês estudaram também, né, em bioquímica no pré-grado. Então, essa parte de proteínas, o que são proteínas, a gente não vê no terceiro ano, tá? Então, é um conteúdo que é do pré-grado. E podem ficar tranquilos que agora no terceiro ano, esses conteúdos do pré-grado, que eram conteúdos, assim, bem química, na verdade, ali do ensino médio, não vai ter, né? São conteúdos que são, na minha opinião, muito mais legais, né, aqui de bioquímica, no terceiro ano, do que os conteúdos do primeiro ano ali do pré-grado. E são conteúdos muito melhores da gente estudar, tá? Muito mais tranquilos. Bom, então, vamos aqui. Catalisadores. Existem dois tipos de catalisadores. Os catalisadores orgânicos, que são os que se enquadram as enzimas. As enzimas, elas vão ter na sua composição CHOMPs, tá? O que é CHOMPs? Carbono, hidrogênio, oxígeno, nitrógeno, fosfato e sulfato, tá? Então, isso vai compor, né, as nossas enzimas, que são e que vai ser do tipo orgânicos, os catalisadores. E nós temos também os catalisadores que não são orgânicos, que são os íons metálicos, que são, por exemplo, o ferro, né, que é um íon metálico que a gente pode ter como catalisador também de enzimas. Então, o catalisador vai ajudar a acelerar, com que essa reação química seja muito mais rápida do que sem o catalisador. E aqui eu quero mostrar para vocês, ilustrar para vocês como é mais ou menos que acontece esse processo. Aqui na primeira imagem a gente vai ter a enzima. Vocês estão vendo que aqui nós temos um lugarzinho, esse aqui, que está livre, né? Que tem uma flechinha que é onde o nosso substrato ele vai se ligar. O que é esse lugarzinho aqui? Ele é o sítio ativo da enzima. Aqui no sítio ativo da enzima é onde vai se ligar o substrato que eu falei para vocês antes da reação. E aí, quando ele se liga, eu vou ter um complexo, eu vou ter a formação de um complexo enzima-substrato. Essa formação do complexo enzima-substrato é o que vai acontecer, o que vai fazer com que a minha reação química aconteça e eu vou formar e liberar depois os meus produtos, que é aqui essa outra imagem. Então, eu vou ter aqui a minha enzima, que vai estar liberando os produtos depois da reação química. Vocês estão vendo que essa enzima, ela entrou na reação química do mesmo jeito que ela saiu da reação química? Então, essa enzima, esse catalisador, ele não vai ser modificado durante a reação química. Essa é uma das propriedades dos catalisadores, que ela não seja modificada durante a reação química. Então, nós vamos ter esses produtos que vão ser liberados aqui para o meio, sem ter que a minha enzima seja modificada. Agora, por isso que eu introduzi um pouquinho sobre esse conteúdo, né, de enzimas, porque eu quero falar com vocês de cinética enzimática, gente. Cinética enzimática é um conteúdo que cai bastante na oral, então por isso que eu trouxe para vocês aqui o conteúdo, né, de primeira era.
E eu sei que muitos de vocês têm dúvidas, né, sobre a questão do V máximo, do KM, como é que eu explico isso e principalmente como é que eu explico isso no gráfico, tá? Então eu vou mostrar para vocês como é que vocês vão falar para a prof, né, como vocês vão desenhar o gráfico, porque ela pergunta para desenhar e explicar o gráfico na oral, ok? Então isso que eu vou explicar para vocês hoje. Vamos lá, então. O que é o VMAT? O que é cinética enzimática? Cinética, gente, vai ser o movimento, né? Aqui a gente vai estudar o movimento, a velocidade aqui da atividade enzimática. Então, a primeira coisa, o que é o V máximo? É a velocidade máxima. Então, o que vai ser a definição do nosso V máximo? Quando a velocidade da reação ela é constante, porque todas as enzimas já estão saturadas, quando o substrato está ligado a todos os sítios ativos. O que isso quer dizer, gente? Quando a velocidade da reação ela vai ser constante, ou seja, ela não vai mudar, mas a velocidade da nossa reação não vai mais mudar, é quando eu vou alcançar o V máximo. Por quê? Porque todos os sítios ativos das minhas enzimas estão ocupados, tá saturadíssimo, tá cheio de substrato ligado com a enzima. Então, eu não tenho mais, gente, como aumentar a velocidade dessa reação. Por quê? Porque eu não tenho mais sítio ativo livre dessas enzimas disponíveis, elas estão saturadas, não tenho mais sítio ativo livre. Então, não adianta eu colocar mais substrato na reação, porque não vai ter sítio ativo para ela se ligar, não vai ter como aumentar a velocidade dessa reação. Então, por isso que o V máximo é quando eu vou atingir a velocidade máxima. Não tenho, quanto mais eu agregar substrato, não vai mudar a velocidade da reação. Então, no gráfico, ela vai ser uma constante, vai ser uma linha reta. Depois a gente vai ver isso. Então, aqui, então, eu falei, a velocidade, quando as enzimas, elas já estão saturadas, né? O substrato está ligado a todos os sítios ativos, então, a velocidade aqui da reação no V máximo, ela vai ser independente da nossa concentração de substrato. Por quê? Porque a gente já falou, pode aumentar a concentração de substrato, mas eu não tenho mais sítio ativo vazio para ligar nas enzimas. Agora, o KM, o que é o KM? Tá? O KM, ele vai indicar uma concentração. Lembrem dessa palavra, não esqueçam de falar essa palavra concentração. Ela é uma concentração de substrato, a qual a velocidade da reação, ela é a metade da velocidade máxima, tá? Então, é a velocidade, a concentração de substrato que eu tenho que ter na reação para minha reação alcançar metade dessa velocidade máxima. O KM, ele vai ser independente da concentração de enzima. E ele vai ser o quê? Inespecífico. Ele vai ser específico de cada enzima por seus substratos diferentes. Então, cada enzima vai ter um KM específico para os seus substratos, tá? Então, sempre vai ser bem específico este número de KM. E aqui ele vai ser independente da concentração de enzima. Por quê? Porque ele vai ser dependente, aqui ele vai indicar a concentração de substrato, tá? E não da enzima. O que ele vai nos indicar, esse KM? Ele vai indicar a afinidade que uma enzima tem pelo seu substrato, que vai ser inversamente proporcional. Então, quando um aumenta, o outro diminui. Então, eu vou ter o seguinte, quando eu tenho um KM alto, eu vou ter uma afinidade baixa, né? É inversamente proporcional. Por quê? Porque eu tenho uma afinidade alta quando eu tenho uma baixa concentração de substrato. Quer dizer que quando eu tenho uma baixa concentração de substrato, a minha enzima ela vai começar a funcionar mais rápido a baixas concentrações de substrato. Então, quando eu tenho o contrário, né, quando eu tenho o KM alto e uma baixa afinidade pelo substrato, quer dizer o quê? Que eu tenho que ter uma concentração muito grande de substrato
para que eu consiga alcançar, então, essa atividade enzimática. Só vou desligar o meu WhatsApp aqui. Tudo tranquilo? Alguma dúvida? Alguém tem alguma coisinha para perguntar até aqui? Bom, então vamos explicar isso aqui no gráfico, gente, tá? Vamos lá. O gráfico vai ser esse aqui, que ele se chama gráfico de Michaelis e Menten. Esse gráfico aqui, pessoal, vocês vão fazer o seguinte, vocês vão desenhar os eixos, né? O eixo da velocidade, que é esse aqui para cima, e o eixo do substrato, da concentração, gente, de substrato. Não escrevam V máximo e km, se vocês forem desenhar o gráfico, tá? Porque os eixos é velocidade e concentração de substrato, tá? Vocês vão desenhar os eixos e aí depois vocês vão desenhar a curva aqui que se chama hipérbole. Vocês vão desenhar essa curvinha aqui em vermelho que tá aqui, tá? E aí, vocês vão ter que explicar para a prof aonde é que fica o V máximo e aonde é que fica o KM. Vocês vão sempre começar explicando aonde fica o V máximo, porque depois, para explicar o KM, você já deve ter encontrado o V máximo, tá? Então, vamos lá. Quando vocês vão explicar aonde fica o V máximo, vocês não vão explicar aqui, tá? Vocês vão explicar na hipérbole. Por quê? Lembra que eu falei para vocês que o V máximo é quando eu já tenho todas as enzimas saturadas, eu não tenho como aumentar mais a velocidade da minha reação. Então, o que acontece no gráfico quando eu não tenho mais como aumentar a velocidade da reação? Ele vai ficar linear, ele vai ficar, né? Ele não vai mudar mais a minha velocidade. Então, você vai encontrar o quê? Você vai encontrar a meseta que a gente fala em físio, né? A gente vai encontrar aquela linha reta. Então, você vai olhar no gráfico que você fez e você vai encontrar aonde tem uma linha reta. No caso do nosso gráfico, é essa daqui. E aí, você vai ter, e você vai mostrar para a prof, ó, aqui que vai estar, então, o V máximo, né? E aí você vai puxar uma linha para cá para dizer o valor de, digamos, estaria no gráfico esse V máximo. Aí você vai colocar aqui um valor, por exemplo, de 50, né? Para depois você poder explicar o KM para a prof. Então, você vai colocar aqui V máximo, tá? 50, que vai ser o valor aqui que você achou, aonde que está constante a velocidade do seu gráfico. Vamos agora achar o KM. Qual que é a metade de 50? 25. Então, você vai ter a metade da velocidade máxima, vai ser o nosso KM, que vai ser a concentração de substrato. Então, você vai achar a metade aqui na linha da velocidade e você vai traçar no gráfico para o KM. Que vai ser aqui embaixo, né? No eixo do substrato. Então, nós vamos ter aqui o eixo do KM, do substrato, que vai ser onde vocês vão explicar que está o KM, tá, pessoal? Então, assim vocês vão explicar para a prof quando vocês forem desenhar esse gráfico. Porque se vocês chegarem e já desenharem os eixos, aqui é o V máximo, aqui é o eixo do KM, já está errado, tá? Então, primeiro eixo de velocidade, eixo de concentração de substrato. E aí vocês vão explicando nessa ordem, dessa forma que eu expliquei para vocês, tá certo? Alguma dúvida? Bom, então vamos lá. Vamos falar também sobre um outro assunto que é muito perguntado na oral, que é a regulação enzimática. O que é a regulação enzimática, gente? A regulação enzimática é
coordenação dos nossos processos metabólicos. Nós temos que ter uma coordenação muito, muito afiada, gente, para que o nosso metabolismo ele funcione. Então, a gente precisa regular esse metabolismo, porque tem horas que o nosso metabolismo está em pós-ingesta, tem horas que ele está em ajuno. Então, as enzimas, elas fazem essa coordenação desses processos metabólicos do nosso corpo. É como se elas fossem orquestrar todo o nosso metabolismo. Então, para isso, elas atuam regulando esses processos. E esses processos, a gente vê 4 deles, e esses 4 a prof pergunta muito na oral, na final, ok? Então, nós vamos falando sobre cada um deles aqui. Primeiramente, vamos falar sobre os zimógenos. Os zimógenos, a gente vai ter, então, eles são sintetizados como uma enzima inativa. Lembrem assim, ó, zimógenos, né? ZI e de inativa, tá? Zimógenos são sintetizados como uma enzima inativa. O que isso quer dizer? Que esse zimógeno, ele precisa de um processo de ativação. Ele precisa ser ativado para que ele possa funcionar. Ele tem que ter... E como é que funciona essa ativação dele? Vai ter uma rotura proteolítica da enzima. O que é isso, gente? Rotura é uma quebra, né? Proteolítica, lítica de quê? De lises, de quebra, então, próteo da proteína. Então, eu vou ter que quebrar um pedacinho dessa minha enzima para que ela possa ser ativa. Olhem ali do lado nessa imagem que eu coloquei para vocês, dando como exemplo para vocês o pepsinógeno, que é uma enzima, que ela é um zimógeno, que é secretado no estômago pelas células principais do estômago, e ela é ativada a pH baixo, né, quando eu tenho HCl. E ela vai fazer a digestão das proteínas, quando eu vou ativá-la, a pepsina. Então, o pepsinógeno é ativado a pepsina, né, quando eu tenho essa quebra. Estão vendo que está saindo um pedacinho azul ali do pepsinógeno para que ele se ative em pepsina. Então, é assim que vai acontecer a ativação dos zimógenos. As enzimas da digestão proteica, pessoal, são todos ali zimógenos, né? As enzimas, por exemplo, quimiotripsinógeno, que a gente vai ter no rugo pancreático, que vai fazer digestão das proteínas do intestino delgado, também são zimógenos. Então, toda vez que vocês forem falar para a prof de regulação enzimática, vocês tragam um exemplo dessa regulação para ela, tá? Tanto faz qual seja o exemplo que vocês lembrem na hora, mas sempre façam essa inter-relação entre as eras na final. Quando vocês forem trazer o conteúdo, esse aqui é um conteúdo de primeira era. Porém, esse exemplo que vocês vão dar, digamos, do pepsinógeno, que é um zimógeno que vira pepsina, ele é um conteúdo de nutrição de segunda era. Então, vocês vão fazer essa correlação entre as eras para a prof ver que vocês fizeram essa interpretação e essa correlação entre as eras, tá certo? Então, é muito interessante que vocês façam isso nas orais, principalmente na final. Então, levem essa dica com vocês, ok? Próxima, compartimentalização. Qual que é o tipo de regulação de compartimentalização? As enzimas, elas estão o quê? Isoladas, compartimentalizadas dentro de um compartimento, dentro de uma organela, para que ela só possa atuar nesse local. Então, ela vai estar encerrada lá dentro, para que ela só possa atuar naquele local. Como, por exemplo, gente, vamos lembrar da beta-oxidação. O que acontece na beta-oxidação? Na beta-oxidação, o acetil-CoA, que primeiramente o que aconteceu? Teve que se ativar em acil-CoA, essa é a primeira etapa, pré-beta-oxidação, né? Então, ela vai ter que se ativar a acil-CoA para que ela possa entrar na mitocôndria. E aqui eu vou ter uma regulação por compartimentalização. Se o acil-CoA ele não entra na mitocôndria, não existe beta-oxidação.
Então, ele obrigatoriamente precisa entrar na mitocôndria para que possa ocorrer beta-oxidação. E ele vai entrar pela CAT1, que é a enzima, então, que vai fazer com que ele possa entrar ali na membrana externa, né? E depois na membrana interna mitocondrial, a CAT2. Então, gente, puxem, ó, sempre ao conteúdo, já vai explicando. Se a prof te pergunta compartimentalização, você já traz o exemplo. Por exemplo, esse da beta-oxidação, aí você já vai explicando esse processo, nem que seja de uma forma super resumida, mas para ela ver que você já tem esse domínio do conteúdo, que você já fez essa correlação. Vamos para o terceiro tipo de regulação, regulação alostérica. Nós vamos ter, então, regulação alostérica somente em enzimas alostéricas. O que seria isso? Enzimas alostéricas são enzimas que têm um sítio alostérico. O que é um sítio alostérico? É um sítio diferente do sítio ativo. O sítio ativo nós vimos antes, que é onde vai se ligar os substratos da reação. O sítio alostérico é onde eu vou ter ligação de moduladores, ou moduladores positivos, que vão favorecer a reação, ou moduladores negativos, que vão fazer com que essa reação, então, não aconteça. Aqui eu vou ter a enzima, ela vai ficar numa forma tensa. Quando eu tenho ligado um modulador negativo, aí eu vou ter um sítio ativo oculto, né? Ela vai ocultar, ela vai se fechar, ela vai ficar tensa, não vai estar mostrando o sítio ativo, não vou ter reação química. Agora, quando ela vai estar relaxada, né? Ela vai estar com os moduladores positivos ativados, ela vai estar com o sítio ativo ali acessível para o substrato entrar, aí que ela vai ter sua atividade catalítica. O que é atividade catalítica? Catálise, atividade como catalisadora da reação. Então, a gente vai ter essa atividade catalítica quando a nossa enzima vai estar lá de boa, relaxadona, com o modulador positivo ligado nela, ok? A passagem de uma estrutura a outra, ou seja, da estrutura tensa para relaxada, da relaxada para tensa, ela vai se dar ou por um aumento, né, da concentração do substrato, ou pela presença, então, dos moduladores positivos e negativos. O sítio alostérico, como eu já falei para vocês, é onde se unem aqui os moduladores, né, positivos e negativos. A enzima, ela se relaxa quando eu vou ter, principalmente, então, aqui, ó, o aumento da concentração de substrato, ou quando se une um modulador positivo. Então, ela vai estar mais relaxada nessas duas ocasiões aqui. Quando eu aumento essa concentração de substrato, ou quando se une um modulador positivo. Por exemplo, isocitrato desidrogenasa do ciclo de Krebs. Então, a enzima marca-passos aqui do ciclo de Krebs vai ser um exemplo de regulação alostérica. Segunda era, nós temos milhões de exemplos de regulação alostérica, né, gente? Então, vocês vão puxar aqui o que vocês mais dominam e vocês vão explicar para a prof, tá? Eu não botei aqui, mas aí você vai botar os moduladores, você vai falar os moduladores positivos e os moduladores negativos da enzima que você estiver explicando para a prof como exemplo, tá? Como eu já falei para vocês, vai puxando o conhecimento que vocês têm para ela ver realmente que vocês estão ali dominando esse conteúdo. As últimas regulações, então, que nós vamos ter. Regulação covalente. O que é regulação covalente, pessoal? Regulação covalente nós temos também aos milhões na segunda era. A maioria das enzimas, elas vão ter regulação covalente. Então, vamos puxar lá o nosso conhecimento da segunda era. O que vocês pensam, né, da regulação covalente? Gente, é muito fácil para quando vocês forem pensar, para explicar essa regulação para a prof, não precisam fazer, né, falar exatamente as palavras que a prof falou na aula, ou que vocês têm no apunte, né, no caderno de vocês, porque a prof, ela quer que vocês expliquem com as palavras de vocês, o que vocês entenderam do conteúdo, por isso ela não gosta que chegue com as palavras e as coisas decoradas, tá? Então, aqui, gente, é
O que é a regulação covalente, pessoal? Eu vou ter quinasas e fosfatasas que vão fazer as regulações, a nossa regulação covalente. Quinasas, né, que vão fazer o quê? Vão fosforilar proteínas, vão unir um grupo fosfato a uma proteína. E as fosfatasas, elas vão o quê? Desfosforilar proteínas, ou seja, sacar um grupo fosfato dessas proteínas. E essa ou fosforilação ou desfosforilação, ela vai poder ou aumentar ou diminuir a atividade enzimática da nossa enzima. Então, às vezes, uma enzima fosforilada, ela vai estar ativa, e outra enzima fosforilada vai estar inativa. A mesma coisa com uma fosfatasa. Quando a enzima estiver desfosforilada, ela pode estar tanto ativa quanto inativa. Então, vai depender do quê? Vai depender do estado em que a gente vai estar. O estado que eu digo é ou pós-ingesta, quando eu tenho o quê? Insulina. Quando eu tenho insulina, eu ativo o quê, gente? Eu ativo fosfatasas pelo receptor tirosinquinasa via DMAP, a via ali que a gente tem, né, DMAP quinasas, a gente tem a via da PKB, então a gente vai ativar ali as fosfatasas, certo? Então, e quando eu tenho fosforilação, né, quando eu tenho quinasas, eu vou estar o quê? Em ajuno, eu vou ter glucagon. Glucagon ativa mecanismo proteína GS, receptor 7-TMS proteína GS, que vai ativar o quê? PKA. Então, vou ter ativação de quinasas. Então, aqui a gente vai ter também, né, vai depender dessas questões de estado alimentado ou não alimentado que vai estar o organismo. Então, sempre puxem esse raciocínio para vocês entenderem também as regulações ali de segunda era, tá certo? Aqui o exemplo que eu coloquei para vocês, eu botei o exemplo da PDAT, né, da piruvato desidrogenasa, que é a enzima da descarboxilação oxidativa do piruvato. Essa regulação da PDAT, pessoal, ela pergunta, tá? Ela pergunta em oral, ela pergunta exatamente a regulação da PDAT, então anotem ali do lado para vocês, tá? Revisarem, não vou me deter aqui agora, pelo menos então nisso, na regulação da PDAT, mas anotem para vocês revisarem isso, tá? Porque ela pergunta na oral, pergunta na final. Regulação genética é a mais tranquila, tá? A regulação genética, então, ela regula o que? Ela vai regular a transcrição de genes, né? Ela vai trabalhar lá no núcleo, no ADN, né? No DNA da célula, porque ela vai fazer a transcrição de proteínas, vai aumentar a transcrição de genes, vai aumentar a síntese proteica da enzima que eu quero. Então, por exemplo, vai ser através dos hormonas, que podem ser hormonas que vão induzir, né, lá no núcleo, essa transcrição de genes, essa síntese proteica, vai aumentar a síntese dessa enzima, ou ela vai ser, então, pode ser um hormônio que seja repressor da síntese dessa enzima e vai diminuir a síntese. É um processo, dentre todos os que nós falamos agora, mais lento, né? Porque eu preciso ter toda a transcrição, né, as sínteses dessa enzima, então vai ser um processo ali mais lento. O exemplo aqui, gente, vai ser os nossos hormonas, né, principalmente insulina e glucagon, certo? Então, sempre vão puxando aqui os exemplos para quando vocês forem falar. Isso serve para todas as perguntas da oral que a prof pode fazer para vocês. Sempre coloquem, né, acrescentem mais conteúdo para que ela veja, né, o entendimento de vocês, que ele vai além dessa pergunta que ela fez ali. Claro, se vocês souberem, né, fazer essa correlação. Mas quando vocês forem revisar, então agora para oral essa semana, enfim, para quem tiver tempo ainda, façam isso, né? Vão fazendo essas correlações com outros conteúdos. Bom, gente, aqui eu não vou explicar glucólise, tá? Mas eu só trouxe aqui para a gente poder visualizar
um pedacinho do que eu quero explicar depois para vocês. Mas só mostrando aqui para o pessoal, né, ainda que não cursou, que a glucólise, né, ela é um mundo a ser explorado, porque tem bastante detalhe, né, isso aqui é mais ou menos o resumo, os esquemas que eu dou, né, que eu faço para os meus alunos, para eles estudarem, principalmente, né, para oral, que é aqui para fazer, para eles falarem mais ou menos nessa ordem, né, e tudo que eles precisam saber sobre glucólises, enfim, e para explicar bem certinho as etapas, né, na oral. Se quiserem, então, tirar um print, né, bem tranquilo para vocês lerem depois. Mas então, gente, eu só quero que vocês visualizem uma etapa aqui para a gente pensar e raciocinar uma coisa. Aqui. Essa etapa da frutose 6-fosfato para frutose 1,6-fosfato, que é o passo regulador, né? O passo que eu tenho, a minha enzima marca-passo da glucólise, que se chama fosfofrutoquinasa 1, é uma etapa extremamente importante da glucólise e também, ao contrário, da gluconeogênese, porque a gluconeogênese é o contrário só da glucólise. Então, ela começa de baixo e vai até em cima a gluconeogênese, né? A formação de novo da glucosa. Então, essa reação, essa partezinha aqui da reação, ela da via, né? Ela é muito importante porque ela tem uma regulação que eu considero a regulação mais difícil para entender que tem na bioquímica, né, que nós temos, então, que é o que eu quero explicar agora para vocês. Então, só lembrem desse passo, que é como se a gente fosse tirar esse passo daqui da via e colocar para o lado esse parênteses que eu vou explicar agora. Aqui, que é a regulação da fosfofrutoquinasa 2, que é esta enzima fosfofrutoquinasa 2 que a gente vai visualizar a regulação dela, que, como eu falei, eu acho que é uma das mais difíceis, e é aquela pergunta na oral. Ela pergunta exatamente a regulação aqui da fosfofrutoquinasa 2, tá? Essa daqui, eu tenho, lembram que eu falei, olha, pensem essa etapa da reação, eu tenho frutose 6-fosfato, que de frutose 6-fosfato a frutose 1,6-fosfato, eu vou ter glucólise, né? Então, com a enzima marca-passos que é a fosfofrutoquinasa 1. E aqui, frutose 1,6-fosfato para frutose 6-fosfato, eu vou ter gluconeogênese, né? Então, como eu expliquei para vocês, para baixo era glucólise, para cima havia era gluconel. Só para vocês lembrarem aqui de onde é que a gente saiu, tá? Agora, vamos começar a raciocinar aqui a regulação da nossa enzima, da fosfofrutoquinasa 2, que é a enzima que vai fazer essa formação da frutose 2,6-fosfato, tá? Que é um modulador aí positivo ou negativo para glucólise e para gluconeogênese, que a gente vai, que eu quero que vocês raciocinem para que vocês entendam, né, que seja super fácil de vocês também explicarem isso para a prof. Quando vocês começam a explicar uma regulação de uma via, sempre pensem assim, ó, essa via, ela acontece em ajuno ou ela acontece em pós-ingesta? E aí vocês vão começar a explicar a regulação dessa enzima pelo estado que está o corpo, né, no momento dessa via. Como, por exemplo, aqui a gente vai começar com a glucólise, né? O que acontece quando a gente vai ter a pós-ingesta, quando a gente vai ter a glucólise aqui. Vamos ver aqui. Pós-ingesta, eu vou ter o quê? Insulina, né? Então, eu vou ter insulina. A insulina, como nós falamos antes, ela vai fazer o quê? Ela ativa fosfatasas. Fosfatasas fazem o quê? Sacam o grupo fosfato, que elas vão fazer a desfosforilação da fosfofrutoquinasa 2. E então, a fosfofrutoquinasa 2, quando está desfosforilada, ela vai atuar como uma quinasa, gente, tá? Então, quando ela está
desfosforilada, ela vai atuar como uma quinase. Mas o que uma quinasa faz, né? Ela adiciona um grupo fosfato. Então, eu vou partir de frutose 6-fosfato para frutose 2,6-fosfato. Ou seja, eu acrescentei o 2, né? O fosfato na posição 2. Então, eu passei de frutose 6-fosfato para frutose 2,6-fosfato, porque eu fosfatei, eu coloquei um grupo fosfato através da minha quinasa, porque a fosfofrutoquinasa 2 estava desfosforilada, atuando como quinasa. Porém, a fosfofrutoquinasa, gente, ó, ela é uma enzima bifuncional. O que isso quer dizer? Ela é uma enzima bifuncional porque ela vai atuar de duas formas. Ela, desfosforilada, vai atuar como quinasa, e fosforilada, ela vai atuar como fosfatasa. Então, agora vamos pensar lá no outro extremo, vamos pensar no outro estado alimentado. Vamos aqui para frutose 2,6-fosfato para frutose 6-fosfato, que seria o quê? Da gluconel. Então, vamos pensar o seguinte, eu tô no ajuno, né? No ajuno eu vou ter o quê? Glucagon. Glucagon vai ativar o quê? Glucagon, proteína GS. Proteína GS vai ativar o quê? Vai ativar PKA, vai ativar quinasas, né? Então, eu vou ativar quinasas, as quinasas fazem o quê? Elas fosforilam proteínas. Então, eu vou fosforilar a minha fosfofrutoquinasa 2 no ajuno. E aí, a fosfofrutoquinasa 2, quando ela está fosforilada, ela vai atuar como uma fosfatasa. E aí, uma fosfatasa, ela faz o quê? Ela tira, ela saca grupos fosfato da nossa molécula, e aí a frutosa 2,6-fosfato virou frutosa 6-fosfato. Eu tirei o fosfato da posição 2 e ela virou frutosa 6-fosfato. E aí vai continuar a via da gluconeogênese aqui. Ok, gente? Então, quando eu tenho aumentados níveis de frutosa 2,6-fosfato. Isso aqui é uma regulação, gente, tá? Da fosfofrutoquinasa 2, que acontece no fígado, tá? Então, quando eu tenho frutosa 2,6-fosfato aumentada no fígado, ou seja, quando a gente tá em pós-ingesta com presença de insulina, que é o que eu expliquei antes, eu vou ativar glucólises e vou inibir gluconeogênese. E aqui, quando eu tenho baixos níveis de frutosa, 2,6-fosfato, eu vou inibir a glucólise e vou ativar a gluconeogênese quando eu estou em ajuno, em presença de glucagon. Certo, pessoal? Eu trouxe já, para quem não é, né, para quem ainda não fez o terceiro ano, é uma das regulações mais difíceis, então, para mostrar para vocês aqui que não é moleza não, né, gente? Então, tem várias dessas regulações aqui que é uma regulação covalente, que é o que nós falamos antes, né? Então, são várias dessas que a gente vai ter que saber ali para a segunda era, que a gente tem essas regulações, e são várias que são bem difíceis, né, pessoal? Mas ali na oral, pessoal, vocês vão... Eu acho que essa aqui eu trouxe para vocês mesmo, porque eu achei que é a mais difícil. Mas eu quero que vocês coloquem na cabeça de vocês, quando vocês vão começar a explicar a regulação de enzimas, sempre comecem pensando no estado que ela vai estar, tá? Se vai estar pós-ingesta, vou ativar a insulina, e aí eu vou ativar fosfatasas, e aí eu vou desfosforilar a minha enzima, ela desfosforilada vai estar ativa, certo, gente? E ao contrário também, então é verdadeiro, né? Quando for uma via de ajuno, o glucagon, enfim, quinasa, e aí sempre comecem explicando deste jeito para oral, porque aí vocês conseguem entender ali, conseguem ter esse raciocínio mais correto de como que vocês vão fazer essa explicação na oral para a prof, tá? Bom, vamos seguindo aqui com seminários, né? Gente, cetoacidose diabética, eu trouxe aqui um exemplo de seminário, tá, pessoal? Mas elas perguntam muito o seminário.
na final, então eu trouxe esse aqui para a gente, para vocês visualizarem como mais ou menos que vocês podem explicar o conteúdo para a prof, tanto desse seminário, quanto de como vocês têm que mais ou menos ali manejar as regulações, tá? As regulações não, os seminários, desculpa, para poder falar sobre eles. O seminário, as profs, elas fazem o seguinte, elas sempre vão puxar perguntas de teórico junto. Então, elas vão começar perguntando a cetoacidose diabética, elas vão perguntar gota, elas vão perguntar seminários em geral, e aí elas vão, depois que vocês explicarem, elas vão fazendo algumas perguntas ali em relação ao teórico, tá? Então, sempre tentem, quando vocês vão estudar agora, pessoal, para repassar para oral, peguem o seminário e já estudem junto o conteúdo do teórico, que tem a ver com o seminário. Esse aqui de cetoacidose diabética, vocês podem estudar junto diabetes, né? Diabetes tipo 1, e vocês podem estudar junto também cetogêneses, pessoal, tá? Então, assim, são assuntos que se correlacionam e que elas querem que vocês saibam isso na final, né? Que vocês consigam ali fazer essa correlação. Bom, cetoacidose diabética. Diabético já vem, né, no caso aqui, é uma complicação, gente, grave da diabetes tipo 1, de pacientes com diabetes tipo 1. Então, quando é que eu vou ter essa cetoacidose diabética? Quando o paciente esqueceu de tomar insulina, porque o paciente com diabetes tipo 1 é um paciente que é insulino dependente, ou seja, ele não fabrica, ele não sintetiza insulina, e ele esqueceu de tomar as doses ali de insulina, e ele pode vir a desenvolver cetoacidose diabética, né? Pode ser, por exemplo, um início de diabetes mellitus tipo 1, né, em crianças, em adolescentes. A gente vai pegar, isso já aconteceu comigo em plantão, de pegar uma adolescente que trouxe que veio com cetoacidose diabética no meu plantão e ela não tinha diagnóstico ainda. Então, a gente descobriu naquele dia que ela internou que ela tinha diabetes mellitus tipo 1, que ela chegou com um quadro de cetoacidose diabética. Então, gente, isso é um quadro que é recorrente também no plantão, tá, pessoal? Então, assim, é uma coisa que vocês vão ver depois na prática médica de vocês, né, de uma forma bem, não digo recorrente, mas, enfim, vocês vão encontrar casos que vão ter este tipo de problema. Bom, outra coisa que pode levar a cetoacidose diabética são infecções, né? O paciente diabético que está com uma infecção ele vai levar a ter uma cetoacidose diabética. Cetoacidoses, por quê, né, gente? Vamos pensar aqui. Cetoacidoses, porque eu vou ter produção de cetoácidos. Cetoácidos que são corpos cetônicos. Então, a gente vai ter um paciente que está com uma acidose, né? Um paciente acidótico com uma acidose metabólica. Bom, a gente vai ter falta da insulina, né? Como a gente falou aqui, e a gente vai ter aumentados os hormônios contrarreguladores, ou seja, os hormônios que fazem o contrário da insulina, que é o quê? Glucagon, catecolaminas. O que é catecolaminas? Adrenalina, noradrenalina, cortisol, GAT. O que é GAT? Hormônio do crescimento. A gente vai ter os hormônios que fazem o total contrário da insulina ativados. Por quê? Vamos pensar o seguinte, qual que é o papel da insulina, gente? O papel da insulina é colocar a glucosa para dentro da célula, né? Não tem insulina. O que vai acontecer com a minha célula? Não vai entrar glucose dentro da célula. Então, o que o meu corpo o que a minha célula está pensando? Tô sem glucosa. Gente, vai mandar sinal, ó, galera, tô sem glucose, eu preciso glucosa. Vai mandar esse sinal pro corpo, né? Que eu tô precisando de glucosa. E aí, o que vai acontecer? O teu metabolismo, ele vai estar como se fosse a pessoa estar em ajuno, porque ele vai ativar todas as vias metabólicas do ajuno. Ele vai aumentar o quê? Gluconeogênese. Gluconeogênese faz o quê? Aumenta a glucose sanguínea. Vai aumentar a glucogenólise. O que a glucogenólise faz? Aumenta a glucose sanguínea.
Glucogenólise é a quebra do glucógeno. A gente pega o glucógeno que está armazenado e quebra ele em glucosa para aumentar a glucosa sanguínea. E a captação da glucosa, ela vai estar diminuída, como eu falei para vocês, né, nas células, porque eu tô com uma falta de insulina. Esse paciente, obviamente, vai ser um paciente hiperglicêmico, né, que vai ter altas concentrações de insulina ali no sangue, devido a isso que a gente falou. E essa hiperglicemia vai estar super alta, né? Mais ou menos ali um valor de 300 a 800 miligramas por decilitro. E um estado de hiperglicemia, gente, ele é um estado de uma inflamação intensa. Esse paciente está extremamente inflamado. Esse paciente está com altos níveis de citoquinas pró-inflamatórias. Eu vou ter ali isoleucina 1, TNF-alfa, vou ter isoleucina 6 ali, ó, em altas quantidades, né? Um paciente super inflamado. Eu vou ter aumento de radicais livres nesse paciente, com uma peroxidação lipídica, né, de membranas plasmáticas. E eu também vou ter ali, ó, as vias do ajuno, as vias catabólicas. Vamos pensar também na lipólise, a quebra dos triacilgliceróis. Eu vou estar fazendo lipólises também, eu vou estar quebrando o meu triacilglicerol em ácidos graxos livres e glicerol. E o que que acontece? Aqui que é o pulo do gato que vocês têm que lembrar, porque aqui que a prof vai pegar vocês na oral, ó. Por que da cetoacidose diabética? Porque eu tenho lipólises, porque eu tenho aumento de ácido graxo livre no sangue, porque eu quebrei o triacilglicerol em ácido graxo e glicerol, e aí eu transformei lá esse ácido graxo em acetil-CoA ali, acil-CoA, foi para beta-oxidação, e aí eu vou ter o quê? O que foi para beta-oxidação, que aumentou, ali vai ir para o acetil-CoA, vai aumentar muito e vai fazer cetogênese. Então, eu vou fazer beta-oxidação, vou aumentar muito o acetil-CoA, né? E o que vai acontecer, gente, com o acetil-CoA? Ele vai se acumular na mitocôndria. Por que o acetil-CoA se acumula na mitocôndria? Porque o oxaloacetato, que é o amigo dele, né, que liga, né, o acetil-CoA com o oxaloacetato para entrar no ciclo de Krebs, ele vai fugir. O oxaloacetato, ele é um ponto de fuga do ciclo de Krebs. Então, o oxaloacetato vai fugir, ele vai lá para a gluconeogênese, fazer gluconel no citoplasma. E aí, o acetil-CoA fica sozinho na mitocôndria, coitadinho, solitário, ele vai querer se juntar com alguém, ele não vai querer ficar sozinho lá. Então, ele vai se juntar, né, o acetil-CoA com o acetil-CoA e vai acabar virando um acetoacetato, que é a cetogênese em si, né? Então, a gente vai ter a formação de corpos cetônicos, porque eu tenho acúmulo de acetil-CoA ali na mitocôndria. Então, vamos ter aqui acetoacetato, né? Vamos ter beta-hidroxibutirato e vamos ter acetona, que são os nossos três ácidos, os nossos três cetoácidos, né? Que vão ser formados os corpos cetônicos. E esse paciente, ele vai ter um hálito, né? Um hálito característico, a manzana, né? Um hálito frutado, vocês podem falar para a prof, ou um hálito característico ali de uma pessoa com cetoacidose diabética por causa do cetoácido acetona, que ele é volátil e ele vai ser perdido para o ambiente, e por isso essa pessoa tem esse hálito característico. E isso, na prática de vocês vão ver que o paciente que chega para vocês vão ver isso aí, o paciente fala com vocês, e vocês vão ver que esse paciente tem um hálito diferente, e aí vocês vão dar aquela pensada, não, mas isso aqui pode ser cetoacidose diabética, porque eu tô sentindo esse hálito, tá? Então, na clínica, isso é importante saber. E para falar para a prof, vocês vão também falar isso aí, né? Agora, quem é responsável pela acidose metabólica desse paciente vai ser beta-hidroxibutirato e acetoacetato, tá, pessoal? Por quê? São os cetoácidos que são solúveis, que vão estar no sangue. Então, esses ácidos aqui que vão estar no sangue, que vão ser os responsáveis pela acidose metabólica desse paciente, que como é que vocês vão ver
médicos, hein, doutores? Como é que vocês vão ver que esse paciente está com acidose metabólica? O que a gente vai fazer? Isso a prof pergunta na oral, tá? Você vai pedir o quê? Uma gasometria arterial. Um exame chamado gasometria arterial. Você vai tirar sangue do arterial, de uma artéria do paciente, vai levar para o laboratório vai fazer a avaliação desse sangue, vai te trazer os exames da gasometria. Aí você vai ver esses dados que estão aqui embaixo, que estão aqui. Então, a gente vai ver que eu tenho pH diminuído, tá? pH vai estar ácido dessa pessoa, bicarbonato vai estar baixo, por quê? Porque eu tenho uma acidose metabólica, tá? Porque bicarbonato está baixo, e eu vou ter o quê? CO2 diminuído. Mas por que o CO2 está diminuído? Porque o meu pulmão, ele está compensando a acidose metabólica, liberando para fora o CO2 para aumentar o pH do meu meio interno. Então, a compensação aqui, ela se dá pelo pulmão. E aí, eu vou estar diminuindo o CO2. Eu vou ter aqui, ó, uma coisa característica desse paciente com cetoacidose diabética vai ser a respiração de Kussmaul, tá? Que é essa respiração, ela é rápida e profunda, que ela é devido a essa compensação pulmonar da acidose metabólica do nosso paciente, tá, gente? Então, sempre vocês vão ter que explicar da onde é que vem, né, as coisas. Isso eu digo para vocês não só de bioc, como de físio também. Aqui eu já estava explicando para vocês a acidose metabólica, que é conteúdo de físio, né? Mas aqui vocês vão trazer junto a bagagem que vocês têm. Vocês vão explicar aqui para a prof, ó, a acidose metabólica vai ser assim, tá? Vocês vão trazendo os conteúdos que vocês têm para fazer essa agregação de conteúdo na hora de explicar. Bom, vamos para cá, o que mais esse paciente vai ter, né? Ele vai ter uma glucosúria, o que é isso? Ele vai perder glucosa pela urina, gente. Então, um paciente que perde glucosa pela urina, eu tô perdendo o quê? Eu tô perdendo solutos, né? Os solutos fazem o quê? Arrasto água pro meu tubo, meus túbulos ali urinários, e eu vou aumentar a minha urina, né? Então, eu vou ter uma poliúria, então é uma urina aumentada, né? Uma diureses ali aumentada, porque eu tô perdendo glucose e a glucose arrasta água. E aí, essa minha poliúria, ela vai dar sede também para esse paciente. Vai ser um paciente que tem polidipsia. É um paciente que tem muita sede, porque ele está perdendo muita água. E o paciente que está perdendo muita água, é um paciente que está o quê? Desidratado. É um paciente que está desidratado. Esse paciente desidratado, ele está com uma diminuição, gente, do quê? Volêmia. Está com uma diminuição do volume sanguíneo. Então, esse paciente que está com o volume sanguíneo diminuído, o que está acontecendo com ele? Se está com o volume sanguíneo diminuído, está chegando menos sangue lá para o átrio direito, pelas veias cavas, está chegando o quê? Está chegando menos sangue, está diminuindo o retorno venoso, diminui volume sistólico, diminui gasto cardíaco, e esse paciente é um paciente que vai estar o quê? Com uma pressão mais baixa. Um paciente hipotenso, tá, pessoal? Um paciente que vai ter uma hipotensão. E aí, para eu conseguir compensar essa hipotensão, esse paciente vai estar fazendo o quê? Vai estar taquicárdico, porque o meu coração vai estar tentando aumentar a frequência cardíaca para que ele possa bombear mais sangue para esse corpo. Então, ele vai tentar ali, aumentar essa frequência cardíaca para tentar aumentar a minha pressão arterial, para tentar dar conta de todo esse quadro clínico do meu paciente. Então, no diagnóstico dessa pessoa com cetoacidose diabética, eu vou observar. Eu vou observar, então, aqui. Respiração de Kussmaul, que nós falamos, que era devido a aumento de perda de CO2 pelo pulmão.
Eu vou ter glucosa aumentada, né, no sangue, a glucemia vai estar aumentada, eu vou ter mais de 250 miligramas por decilitro, né, a glucemia desse paciente. Eu vou ter, a gente vai dosar beta-hidroxibutirato no sangue dessa pessoa, tá? E aí vai ter que estar aumentado, vai ter que estar mais de 3 milimol por litro o resultado aqui do beta-hidroxibutirato, que é um dos corpos cetônicos, né, que a gente falou. O pH vai ter que estar diminuído, menor que 7,30. O bicarbonato vai ter que estar diminuído, então, menor que 18 miliequivalentes por litro. Então, pessoal, várias coisas que eu trouxe para vocês, juntei vários conteúdos para mostrar para vocês como é que vocês precisam fazer uma oral, tá? É assim que o professor quer que vocês cheguem numa final, tá? E vocês falem sobre o conteúdo, assim, tá, pessoal? Então, trazendo as coisas que vocês aprenderam, inclusive trazendo conteúdo de físio, né? Trazendo vários conteúdos aí para que vocês possam mostrar o conteúdo que vocês têm, né? O que vocês aprenderam, o que vocês estão dominando e fazer correlações entre as eras, tá? Entre as disciplinas, e é isso que vocês vão ter que conversar realmente, explicando para a prof, né? Como é que funciona ali os mecanismos, como é que funciona tudo e como tudo se interrelaciona. E aqui, trazendo esse exemplo da cetoacidose diabética com alguns conteúdos de teórico. Outro conteúdo, então, aqui a gente vai falar só um pouquinho aqui sobre o paciente que vai ter diabetes mellitus tipo 1, né? Então, o paciente de diabetes mellitus tipo 1, como nós falamos antes, a complicação mais comum é a cetoacidose diabética. É um paciente que vai ter falta de insulina no corpo e quais são os sintomas mais frequentes, né? Sede, boca seca, poliúria, né? Muita urina, fatiga, visão borrosa, polifágia, né? Muita fome, fome constante, uma perda de peso repentina. O tratamento desse paciente vai ser insulina, né? Vai ser um paciente insulino dependente para a vida inteira, porque esse paciente que tem diabetes mellitus tipo 1, ele é um paciente que não fabrica, gente. É uma enfermidade autoimune, ele não fabrica insulina nas células beta-pancreáticas. Agora, ao contrário do paciente que tem diabetes mellitus do tipo 2, o paciente que tem diabetes mellitus tipo 2 é um paciente que vai ser diagnosticado lá, né, quando ele é adulto. Por quê? Porque é um paciente que ele vai ter, a causa da sua diabetes é insulino-resistência, ou seja, esse paciente, ele tem insulina. O problema dele é o seguinte, o problema do paciente que tem diabetes mellitus tipo 2 é que ele não está conseguindo fazer com que a insulina haja dentro das células, porque normalmente ele vai ter um problema no receptor, nos receptores de insulina. O receptor, ele está com uma insulino-resistência, ele está resistente à insulina, ele não está deixando a insulina agir. Então, não adianta eu ter insulina aumentada nesse paciente, que não vai funcionar, a glucosa não vai entrar na célula, tá? Então, só para explicar um pouquinho aqui também a diferença da diabetes mellitus tipo 1 e tipo 2, que também é pergunta, né, de oral, também é conteúdo, pessoal. E diagnóstico, anotem aí, diagnóstico de diabetes, também é pergunta, tá? PTOG, como é que são os resultados ali de PTOG, também é pergunta de oral, vocês vão ter que saber mais ou menos, né, como é que é os valores da PTOG. Então, são coisas que têm a ver com esse assunto. Outra coisa com esse assunto que cai, gente, em oral, insulina, né, também, como é que é a insulina, como é que é a ação da insulina, como é que é a secreção da insulina e também do glucagon, mas mais principalmente da insulina. Então, vão lá e deem uma revisada também nesse conteúdo para oral. Então, vamos para a resposta frente a vírus e bactérias intracelulares, então, que é a terceira era. Aqui, gente, esses conteúdos de terceira era
são aulas extremamente extensas, tá, pessoal? São aulas que a prof, assim, ó, ela traz muito conteúdo, são aulas bem, assim, ó, complexas. Mas o que que eu faço sempre, tá? Eu trago, gente, o resumo aqui para o pessoal no meu curso, para que seja mais fácil, a maneira mais tranquila, mais descomplicada de você entender o que está acontecendo. Então, eu trago aqui os quadros, né, os esquemas, para vocês realmente entenderem bem como é que funcionam os processos de uma maneira tranquila, de uma maneira simples, fácil, tá? Então, eu trago aqui nesse slide, gente, é tudo que vocês têm que saber sobre resposta a vírus, tá? Mesmo que a aula da prof foi assim, ó, muita coisa, tá? Então, gente, vamos lá para como é que vocês podem, né, explicar isso na oral para a prof, se ela vai perguntar a resposta a, na verdade, é a resposta a patógenos intracelulares, né, a vírus e bactérias intracelulares, né? Não é só vírus, também as bactérias intracelulares. Então, gente, vamos lá. Vocês vão falar, então vocês vão começar falando que vocês têm alguns tipos de receptores que vão atuar nessa resposta, tá, a vírus. Aqui, gente, os nossos receptores são aqueles receptores que a gente estuda no início da terceira era, lá na introdução do conteúdo, a gente estuda os RRPs, né, que são os receptores ali de reconhecimento de patrones. Aqui para pensar, ó, vamos começar pensando assim, ó, o vírus é uma coisa, aqui eu tenho resposta o quê? Intracelular, né? Beleza, então eu vou utilizar que tipo de receptor? Receptor intracelular. Eu não vou usar receptor de membrana plasmática aqui na minha resposta a vírus. Então, você já elimina os receptores que você tem ali, que você sabe que são de membrana plasmática, e você fica com os receptores de intracelulares para trabalhar aqui na resposta dos vírus, né? Então, vamos lá. Receptor, primeiro, receptor Toll-like. Quais? Os que têm compartimento endossômico. 3, 7, 8, 9. E o que, que vai acontecer? Eles vão ativar a transcrição gênica e vão aumentar níveis de interferon 1. Interferon 1 é extremamente importante aqui nessa resposta a vírus, gente. Então, tudo vai aumentar interferon 1, tá? Receptor tipo NUD, também citosólico, né? Receptor que vai ter, ele vai ter aqui a formação do inflamossoma, que vai liberar isoleucina 1, isoleucina 18, interferon 1. Aqui, gente, quando eu falo isoleucina, tá, gente, são citoquinas, interleuquinas, tá? Eu falo isoleucina porque é em português, tá? Que é o que eu já estudei, então às vezes eu falo algumas coisas que em português aqui, mas isoleucina quer dizer citoquina, interleuquina, tá? Interferon 1, principalmente, né? Piroptoses vai ativar a piroptose. O que é essa piroptose, gente? Ela é como se fosse uma apoptose, uma morte celular programada, mas ali dos macrófagos e das células dendríticas, ali especificamente nessa resposta do receptor do tipo NUD. Então, vamos para o próximo. Receptor Hig tipo 1. Eu vou ter o quê? Aqui, resposta RN viral, tá? Então, eu vou ter, também a resposta vai ser a liberação de interferon 1, né? E é um receptor citosólico, como eu falei antes. O receptor de ADN citosólico, novamente, também sua resposta aqui sempre vai ser libera interferon 1. A autofágia também das células vai ativar aqui o receptor de ADN citosólico. Agora, tem um tipo específico de receptor, chamado receptor de lecitina tipo C, que é de membrana plasmática, tá? Esse é uma exceção, ele é o DCSINE, tá? Que é para dengue, gente. Então, esse aqui é um receptor para dengue, para o vírus aqui, mas isso aqui vocês, né, na oral ali não precisam falar. Isso aqui é mais conteúdo acredito que de teórico, que ela pode colocar, né, alguma questão que tenha a ver com isso aqui. Mas, de geral, receptores, né, intracelulares, gente, citosólicos aqui, e no caso do Toll-like, compartimento endossômico. O que eu vou dizer para vocês aqui? Eu estou explicando aqui o conteúdo dos receptores, mas até que vocês podem começar a falar, não até na oral, gente, vocês até nem precisam falar desses receptores, ok? Vocês podem começar
falando depois de como que é mesmo a resposta, tá? Mas, se vocês lembrarem de falar dos receptores, ótimo, ok? Se vocês lembrarem de falar disso, ótimo. Mas não necessariamente é necessário vocês explicarem na oral. Agora, se ela perguntar, então, para vocês, por isso eu já trouxe aqui. Se ela perguntar para vocês, lembrem dessa questão dos receptores intracelulares, tá? Então, agora vamos fazer um outro raciocínio. Vamos aqui, então, para o vírus entrando na célula, né? Então, eu tenho... Como é que o vírus ele vai entrar na célula? Porque ele vai ser, né? Ele vai infectar, ele é um patógeno intracelular. Ele vai usar receptores, tá? Para invadir a célula, que é o que a gente acabou de ver, os receptores que ele vai usar para invadir as nossas células. E eu vou ter aqui, ele vai estar invadindo as células dendríticas ali, CD, isso quer dizer um CD, parece um CO, né? Mas é um CD. As células dendríticas convencionais, pessoal, ele vai invadir as células dendríticas convencionais. E aqui também pode acontecer, por exemplo, a endocitose do antígeno, né? O antígeno é aquela partezinha do vírus, por exemplo, né, que vai ser reconhecida pelos nossos receptores. Então, eu tenho um vírus, eu vou ter o pedacinho lá, o antígeno do vírus, que vai ser reconhecido pelo receptor, vai ser endocitado pela célula. Aí a célula vai produzir interferon 1, que eu falei para vocês, não esqueçam do interferon 1, e citoquinas, né, citoquinas pró-inflamatórios para gerar a inflamação. Então, aqui, ó, o interferon 1, que é a estrela aqui do nosso show aqui da resposta, ele vai ocasionar um estado vírico nas células que estão infectadas e nesse local que eu estou tendo essa infecção vírica. Então, isso se chama estado vírico, que ele é, quem que vai orquestrar esse estado vírico vai ser o interferon 1. Então, o que ele vai fazer? Ele vai começar a fazer várias coisas na célula para que evite que o vírus possa se multiplicar nas nossas células, tá? Então, a gente vai fazer o seguinte, então, esse interferon 1, como eu falei para vocês, vai ser super importante. Bom, outra coisa que aqui é super importante de vocês lembrarem, que é essa. Então, nós vamos ter a célula dendrítica, ela vai endocitar, tá? Ela vai comer, literalmente, ali, partículas virais. Quais são as partículas? Pedaços do vírus. Que estão aonde? Pedaços do vírus que estão no leque, né? Que estão ali no interstício, que estão no plasma, enfim. Vai endocitar partículas virais e aí vai colocar dentro da célula essas partículas. E daí, lá na ontogênia, né, que a gente lembra aqui, que a gente vai ter que ativar os nossos linfocitos, lembram, gente? A gente vai ativar linfocitos. Eu vou apresentar o quê? Eu vou apresentar por qual tipo de complexo quando eu faço endocitose de partículas, de pedacinhos ali do antígeno. Eu sempre apresento por complexo maior de histocompatibilidade tipo 2, tá? Tipo 2, eu vou apresentar para quem? TCD4, tá? Lembrem o seguinte, CMAT tipo 2 vezes 2 dá quanto? 4, tá? Então, não esquecem mais para quem que eu apresento CMAT tipo 2, tá? TCD4. Então, vou apresentar lá para o meu TCD4, a partir do meu complexo maior de histocompatibilidade tipo 2. Quando a célula dendrítica, ela endocita célula, gente, a célula inteira, vai lá e comeu a célula inteira, a célula dendrítica comeu aquela célula infectada inteira por vírus, como que ela vai apresentar isso? Ela vai apresentar isso pelo CMAT tipo 1, tá? Para quem? CMAT tipo 1, TCD8. Então, isso se chama apresentação cruzada. Se chama apresentação cruzada quando eu pego uma célula inteira, fagocito, endocito, né, a célula apresentadora de antígeno, a célula dendrítica, aqui no caso a gente está falando, vai comer a célula inteira infectada, eu vou fazer apresentação cruzada, eu vou apresentar por CMAT tipo 1,
para TCD8. Isso também é importante. Agora, então, eu vou entrar para explicar como que vocês podem desarrojar ali a resposta, né, dos vírus ali na oral. Com certeza, se vocês lembrarem de falar todas essas coisas aqui que eu falei para vocês também até agora, ótimo. Mas o principal é explicar para a prof que você entendeu como é que funciona o mecanismo da resposta. Isso vale para todas as respostas. Aqui eu trouxe essa da resposta de patógenos intracelulares, mas isso vale para todas as outras respostas para vocês revisarem. Quando vocês forem revisar, revisem esses esquemas e os desenhos que a prof faz das aulas, porque é isso que ela quer que vocês expliquem para ela. Ela falava em aula, gente, vocês têm que estudar imunologia desse jeito. Vocês precisam desenhar e entender qual que é o mecanismo, e é isso que eu quero que vocês me digam, que vocês me expliquem na oral, porque eu quero ver que vocês entenderam. Então, não adianta ir lá decorar do conteúdo, porque elas vão ver que vocês não estão ali entendendo o conteúdo, que vocês decoraram de aponte, ou que vocês decoraram das aulas dela, isso não é entender o conteúdo, ok? Então, vamos entender processos, vamos desenhar, desenhem, gente, façam esquemas, entendam o mecanismo e saibam explicar isso para prof na hora da oral. Então, vamos começar aqui como é que vai funcionar a resposta os vírus aí no nosso corpo, como é que o nosso sistema imunológico vai atuar. Primeira coisa, vai atuar a imunidade inata, né? Então, a gente vai partir aqui desse lado. A minha célula, ela tá aqui, que tá com ela tá infectada, essa célula é uma célula infectada. Essas estrelinhas, né, são os antígenos ali virais que estão dentro da célula. Então, essa célula, lembram que eu falei da estrela da resposta, é o interferon 1, né? Então, eu tenho ali, vai liberar interferon 1, por quê? Porque essa célula tá em estado vírico, né? Então, ela tá dizendo para as outras células que ela tá infectada. E esse interferon 1, ele vai agir tanto nela mesma, ela vai liberar interferon 1, e ela vai agir nela mesma, né? Uma ação ali autócrina, tá? Uma ação na mesma célula, para fazer com que essa célula já comece a combater essa infecção vírica, e também ela vai ter uma ação parácrine. Ela vai ter uma ação nas células vizinhas dela. E aí, ela vai ter, e aí vai ativar todo esse estado antivírico ali. Bom, o que eu vou ter que vai também ser ativado? Os macrófagos, eu vou ter os receptores, né, os RRPs, que vão fazer com que vão ter os receptores ali nos macrófagos, que vão reconhecer as partículas virais do vírus, ou da bactéria, né, intracelular, e aí esse macrófago, ele vai liberar citoquinas, né, e vai liberar quimiocinas. Então, ele vai liberando aqui mediadores químicos. E esses mediadores químicos que vão ser liberados pelo macrófago, eles vão atrair outras células do sistema imune que são mais específicas aqui para a nossa resposta ao vírus. Eles vão atrair células dendríticas plasmocitoides. Ó, não é célula dendrítica convencional. Então, vendo a diferença? Aqui que a prof pega vocês nos detalhes, tá? Terceira era é assim, ó, muito detalhe, muito nome parecido. Então, aqui, célula dendrítica plasmocitoide é específica de resposta viral. Célula dendrítica convencional é respostas todas, né? Sistema imunológico, célula dendrítica convencional vai estar agindo. Célula dendrítica plasmocitoide, ela vai ser aqui específica dessa resposta. Então, o que a célula dendrítica plasmocitoide faz? Libera de novo interferon 1. Interferon 1, e esse interferon 1, ele vai ativar as células natural killers, tá? Natural killers vai ativar essas nossas células natural killers.
E as natural killers, aqui é outro detalhe, pessoal, que pega, isso pega ratão de teórico, tá? Que ela faz bastante. Mas vamos, e para você saber explicar na oral. Natural killer, ela vai liberar o quê? Gama, gente. Gama é isso que é o detalhe do detalhe que pega vocês. Então, aqui, ó. O interferon 1, liberado pelas células dendríticas plasmocitoides, vai ativar o natural killer e o natural killer vai liberar interferon gama, que é outra coisa, tá? É uma substância diferente do interferon 1, tá? Ok. E o natural killer vai ter algumas formas de atuar nessa resposta, tá? Então, a gente vai ter citotoxicidade direta, que o natural killer vai fazer, vai utilizar disso para poder combater essa infecção. Ele vai utilizar o mecanismo granzimas e perforinas. O que são isso? São enzimas que ele vai produzir. As perforinas vão fazer o quê? Vão fazer furos, né? Vão perfurar a membrana plasmática da célula para que as granzimas possam ingressar dentro da célula. E aí a gente vai ter, então, a ação, né? Para terminar, no caso, com esses vírus ali dentro da célula. Outro mecanismo que ela também vai poder utilizar nesse tipo de resposta é faz ligando, que é um mecanismo também que pode utilizar a natural killer. Outro mecanismo é a citotoxicidade dependente de anticorpos, que é através do receptor FC de imunoglobulina, né, de IgG. Então, ele vai ter também um receptor lá na membrana que vai ser ativado através da imunoglobulina G. Isso foi a resposta da imunidade inata. Agora, vamos para a resposta da imunidade adaptativa. Então, aqui, a gente teve aqui a liberação do interferon gama. O interferon gama, agora vamos pensar lá, gente, em ontogênia. Como é que era a ativação da ontogênia T, né? Ativação ali, a diferenciação dos TCD4, dos T-helper. O T-helper 1, ele vai ser, então, ativado aqui, nesse caso, pelo aumento do interferon gama. E o próprio T-helper 1, ele vai ser, então, ativado, vai acontecer a diferenciação de TCD4 para T-helper 1, quando eu vou ter interferon gama na resposta aqui vírica. E o próprio T-helper 1 vai secretar mais interferon gama, tá? Vai secretar mais interferon gama. E esse interferon gama vai trazer mais, vai ativar TCD8, célula citotóxica da imunidade aqui adaptativa, e também vai trazer mais natural killers ali para o lugar que a gente está combatendo essa infecção. Também vai induzir o interferon gama switch isotípico. Da onde é que vem o switch isotípico? Lá da ontogênia B. Então, ele vai fazer o switch isotípico para o isotipo de imunoglobulina IgG, porque eu vou aumentar IgG nessa resposta. Então, também vai ser quem vai fazer isso vai ser o interferon gama. TCD8, então o TCD8 vai ser ativado, o TCD8 é quem vai fazer a citotoxicidade. A citotoxicidade vai ser por dois mecanismos, granzimas e perforinas, e faz ligando. Então, a gente vai ter esse mecanismo da imunidade adaptativa de TCD8. Os linfocitos B vão ser ativados também, a gente vai ter ativação do linfocito B, lá na ontogênia B, o T-helper folicular vai ajudar na ativação do linfocito B, vai liberar o quê? Isoleucina 21, interleuquina 21, para poder ajudar na ativação do linfocito B. E o linfocito B é o quê? É o que faz a produção de anticorpos, que faz a produção de imunoglobulinas. Então, a gente vai ter o quê? Produção de IgM, que é de vida média, imunoglobulina de vida média curta,
e produção de IgG, que é imunoglobulina de vida média larga. E é para que servem as imunoglobulinas? Elas são opsoninas. Elas vão fazer o quê? Elas neutralizam as partículas virais, gente. Vai neutralizar, então, as partículas virais para que a gente não tenha, né, essa disseminação da inflamação aqui no nosso corpo, ok? Então, basicamente, seria isso, né, a resposta, todo o conteúdo aqui dá resposta a patógenos intracelulares. Bom, gente, então, agora eu fiz essa pequena amostra, né, do que é as aulas, tá? Sobre alguns conteúdos que eu acho que são importantes para vocês entenderem para oral, e também mostrando um pouquinho mais ou menos como é que funciona as aulas, mais a minha explicação. Trouxe também bem específico que eu explico para o pessoal da oral, né? Assim, mais ou menos como a gente tem que fazer essas correlações de conteúdo, e eu vou trazer aqui, então, as informações do curso extensivo que eu vou ter, que eu vou disponibilizar esse ano, e depois a gente vai fazendo, então, a revisão, né, de mais assuntos sobre o pré-oral de vocês, então, desta semana. Vamos lá. Bom, o curso extensivo, então, eu estou lançando aqui hoje para vocês, depois eu vou começar a divulgar, então, mais, mas já conversem com os amigos de vocês, né, que então estou lançando aqui. Eu vou oferecer, então, gente, aulas presenciais e online, tá? Como é que isso vai funcionar? Eu vou ter que esperar, gente, para ver como é que vai ser a resposta de formação de turmas, né? Então, para que eu possa formar as turmas presenciais e para que também eu consiga ter um local, né? Isso vai depender da formação de turmas, porque eu posso ter turma presencial em São Borja, eu posso ter turma presencial em Santo Tomé. Então, a gente vai esperar mais ou menos para ver como é que vai funcionar a questão do fechamento das turmas. E também, então, vai ter online, né, essas aulas, então, presencial e online. No início, gente, primeiro, quando vai começar o curso ali em março, eu vou ter que, obrigatoriamente, começar online devido a essa questão das turmas, né, do fechamento das turmas, para que eu possa organizar os locais aí para a gente fazer as aulas, tá certo? Vai ter aulas gravadas disponíveis, então, para estudo em casa, revisão da matéria, né? Tanto aulas quanto alguns conteúdos, então, apontes, enfim, que eu disponibilizo algumas coisas. Aulas, então, vão ser semanais, né? A gente vai ter que combinar os horários, porque vai ter que fechar com os horários de vocês, né? Então, os horários das aulas de vocês, com também os meus horários. Então, nós vamos combinar isso. E eu vou abarcar os conteúdos de teórico, de prático e de seminários, e mais ou menos dessa forma que eu trouxe para vocês hoje, né? A gente tem que fazer conexão, interrelação dos conteúdos, gente. Então, a gente vai tem que fazer isso, senão acaba que a gente não entende muito bem alguns assuntos. Então, abarcando todos os conteúdos. Diferenciais do curso, a gente vai ter material impresso do curso, apostila, então eu vou entregar a apostila em mãos para os alunos, eu vou ter uma apostila que vai ser impressa, e eu vou entregar para os alunos do curso essa apostila impressa com os materiais do curso, né? Primeira era, depois segunda era, depois terceira era, então vai ter esse material. Eu vou fazer... a gente vai dar aula na semana, e aí no final de semana ali, eu vou mandar para os alunos um formulário, né, um Google formulário com algumas questões de provas passadas da prof sobre esse conteúdo, porque eu quero que vocês aprendam, tá, gente, como faz as provas da prof, como vocês vão fazendo. A gente, assim, ó, 5 questões, não vou mandar vocês fazer 25 questões igual o Fernandes faz, todo final de semana ele manda fazer 25 questões, né? Ou mais, às vezes, mas não, vai ser 5 questões para que vocês possam entrando em contato ali com as questões da prof, das provas, para que vocês treinem. É para vocês treinarem, não é para eu ficar controlando nota de ninguém, é só para vocês treinarem. O que eu vejo que é mais importante, treinamento para os exames orais. Por quê?
pessoal tem muita dificuldade na oral. Então, treinamento, a gente vai ter o treinamento para as orais, porque eu vejo muita dificuldade, e isso também a gente vai fazer no decorrer do curso. Vou ensinar para vocês método para resolver questões, para vocês aprenderem a raciocinar o que a prof, né, quer que vocês raciocinem, o jeito que ela elabora as questões. Eu vou pegar a questão e vou resolvê-la com vocês. Ó, gente, vocês têm que ver isso, isso e isso. Daí vocês vão tentar raciocinar dessa forma para vocês aprender a responder essas questões. Então, isso tudo são coisas que vão fazer parte aqui do curso extensivo de Bioc aqui desse ano, ok? O investimento, então, o valor da mensalidade vai ser R$ 150, tá, pessoal? Então, vai ser esse valor da mensalidade. E, então, vai ser esse combo aqui todo de informações que eu tinha para passar para vocês em relação a como vai ser o curso extensivo. Tem alguns depoimentos, né, gente, dos alunos aqui que eu trouxe para vocês. O pessoal foi super bem, né, tirou 7 nos recuperatórios, regularizou Bioc. Aqui o pessoal passando, né, nos teóricos da recuperatório, passando na oral, né, aprovando o conteúdo, aprovando nas provas. E aqui também eu achei bem legal esse relato que eu queria trazer aqui para vocês, que teve uma aluna que colocou assim, que queria muito me agradecer, né, o exame oral para ela era muito complicado, ela nunca imaginou aprovar em um de bioquímica, e ainda que ela não sabia, né, dos resultados das provas futuras, ela falou que já era uma vitória fazer uma oral de Bioc e aprovar. Então, ela me agradeceu e ela disse que sou uma pessoa abençoada que apareceu na vida dela na hora certa, que descomplicou totalmente a bioquímica para ela, que ela tem uma gratidão imensa. E é esse o meu objetivo, descomplicar a bioquímica para vocês. E é uma coisa que eu amo, eu adoro. E é mais ou menos isso que eu passo para vocês no curso. Aqui também a outra aluna passando para agradecer as aulas, conseguiu entender minha dicção, e a minha dicção faz com que ela preste atenção na aula e não se disperse. Então, alguns dos feedbacks que eu tive dos alunos do curso. Outra coisa, então, que eu tenho novidade para trazer para vocês aqui, que vai ter curso também, gente, de físio, tá? Vai ter curso de físio. Eu estou fazendo, então, uma parceria com o prof. André, que a gente, então, está fazendo essa parceria nesse ano para os cursos. Então, vai ter anato, vai ter bioquímica, vai ter físio, né, de curso anual. E já vou trazendo aqui só para trazer para vocês aqui a novidade, tá certo? Que vai ter curso de físio também, não vai ser hoje que eu vou lançar bem certo como é que vai ser as coisas, mas só para deixar para vocês aqui que nós vamos ter, então, esse curso também de fisiologia, que vai ser disponibilizado também esse ano, então esperem por mais informações para quem necessitar. Vamos lá. Bom, pessoal, você tem força para chegar onde quiser, então vamos lá, tenham fé, vai dar tudo certo, né? Os que vão começar o terceiro ano, fé em Deus que vai dar certo. E para quem tem que fazer a final agora de Bioc, pessoal, a oral também, né, gente? Vai dar tudo certo e força aqui, e fé em Deus, pensamento positivo que vocês vão conseguir. Então, aqui terminamos essa apresentação.